Qual é a sua idade? Embora você possa não hesitar em declarar sua idade correta, datar o universo se tornou recentemente controverso, com novas evidências de que o universo tem 27 bilhões de anos, o dobro da idade de 13,8 bilhões de anos que os cientistas afirmavam anteriormente. O que são essas novas evidências e o que isso significa para a ciência no cosmos se tivermos que ajustar a idade para 27 bilhões de anos? Continue assistindo a este vídeo para descobrir. Por muito tempo, os cientistas nos fizeram acreditar que o universo tem 13,8 bilhões de anos, o que é impressionante de qualquer forma que você decida olhar para isso. No entanto, para entender completamente o desafio imposto pela nova estimativa de idade de 27 bilhões de anos, é importante compreender como a idade anterior foi determinada. Os cientistas a usaram de duas maneiras. A primeira envolve o que é chamado de constante de Hubble. A constante de Hubble leva o nome de Edwin Hubble, o astrônomo americano que também dá nome ao popular telescópio Hubble. Foi ele quem descobriu em 1929 que as galáxias distantes estão se afastando de nós a velocidades proporcionais às suas distâncias. Isso significa que o universo não é estático, mas está se expandindo, como um balão sendo inflado. A constante de Hubble é o fator de proporcionalidade que relaciona a distância e a velocidade de uma galáxia. As unidades da constante de Hubble são quilômetros por segundo por megaparsec, onde um megaparsec equivale a 1 milhão de parsecs, ou cerca de 3,26 milhões de anos-luz. O valor da constante de Hubble nos diz quão rápido o universo está se expandindo hoje, mas também tem implicações para seu passado e futuro. Se assumirmos que a taxa de expansão tem sido aproximadamente constante ao longo do tempo, podemos usar a constante de Hubble para estimar quanto tempo o universo levou para atingir seu tamanho atual. E isso nos dá uma aproximação da idade do universo T igual a 1 hh, onde h é igual à constante de Hubble. Por exemplo, se h é igual a 70 km por segundo por megaparsec, então T igual a 14 bilhões de anos. No entanto, o cálculo simples ignora alguns fatores importantes, como os efeitos da gravidade, matéria escura, energia escura e radiação, que podem alterar a taxa de expansão ao longo do tempo. Portanto, modelos mais sofisticados são necessários para levar em conta esses fatores e obter uma estimativa mais precisa da idade do universo. Mas como a constante de Hubble é medida? Descobriu-se que medir a constante de Hubble não é uma tarefa fácil, pois requer a medição com alta precisão e exatidão, tanto das distâncias quanto das velocidades das galáxias distantes. Existem dois métodos principais que os astrônomos usam para medir a constante de Hubble, um baseado em observações diretas de um estado inicial do universo e outro baseado em observações do universo local e moderno. O primeiro método usa dados do fundo cósmico de microondas, CMB, que é a radiação remanescente deixada pelo Big Bang. O CMB possui pequenas flutuações de temperatura e polarização que codificam informações sobre a densidade, composição e geometria do universo primitivo. Ao analisar essas flutuações com instrumentos sofisticados, como os satélites Planck e WMAP, os astrônomos podem inferir vários parâmetros cosmológicos, incluindo a constante de Hubble. Esse método depende de um modelo específico de cosmologia conhecido como Lambda-CDM ou LCDM, que assume que a maior parte da densidade de energia do universo está na forma de energia escura, lambda e matéria escura fria CDM. De acordo com esse método, até 2021, a melhor estimativa para a constante de Hubble é de 67,4 km por segundo por megaparsec, com uma incerteza de 0,5 km por segundo por megaparsec. O segundo método usa observações de vários tipos de objetos em galáxias próximas que podem servir como velas padrão ou réguas padrão. Esses objetos têm brilho ou tamanho intrínsecos, que podem ser determinados independentemente de sua distância, como estrelas variáveis cefeidas, supernovas do tipo 1A ou sistemas de lentes gravitacionais. Ao comparar suas propriedades intrínsecas com suas propriedades aparentes, como brilho ou tamanho angular, os astrônomos podem inferir suas distâncias. Em seguida, medindo suas velocidades usando deslocamentos Doppler em seus espectros, os astrônomos podem aplicar a lei de Hubble para calcular a constante de Hubble. Esse método não depende de um modelo específico de cosmologia, mas depende de calibrar cada tipo de objeto com medições confiáveis em nossa própria galáxia ou em galáxias próximas. De acordo com esse método, diferentes tipos de objetos fornecem valores ligeiramente diferentes para a constante de Hubble, variando de 69 km por segundo por megaparsec a 74 km por segundo por megaparsec. Agora, aglomerados globulares são coleções densas de estrelas que orbitam em torno de galáxias. Eles estão entre as estruturas mais antigas e pristinas do universo, pois se formaram muito cedo na história cósmica, antes que a maioria das galáxias estivesse completamente formada,
Um típico aglomerado globular contém centenas de milhares ou até mesmo milhões de estrelas, todas elas agrupadas em uma região esférica com alguns poucos anos-luz de diâmetro. As estrelas em um aglomerado globular são muito antigas, com baixa metalicidade e massa reduzida, o que significa que elas não passaram por muito enriquecimento químico ou evolução desde o seu nascimento. E aglomerados globulares são muito úteis para medir as distâncias e idades de outros objetos no cosmos, pois podem servir como velas padrão ou réguas padrão. Mas como um aglomerado globular pode ser usado como um relógio cósmico? Bem, uma das maneiras pelas quais os aglomerados globulares podem ser usados como relógios cósmicos é estudando seus diagramas de magnitude de cor, ou CMDs. Um CMD é um gráfico que mostra o brilho ou magnitude das estrelas em relação à sua cor ou temperatura. O CMD de um aglomerado globular revela sua população estelar e estágio evolutivo. A característica mais proeminente de um CMD é a sequência principal, que é uma faixa diagonal onde a maioria das estrelas passa a maior parte de suas vidas queimando hidrogênio em seus núcleos. A sequência principal termina em um ponto chamado de ponto de desvio, onde as estrelas esgotam o hidrogênio e começam a queimar hélio em seus núcleos, tornando-se mais brilhantes e avermelhadas. O ponto de desvio é muito importante para estimar a idade de um aglomerado globular, pois depende da massa das estrelas que acabaram de sair da sequência principal. Quanto mais massiva uma estrela for, mais rapidamente ela consome seu combustível e mais curta é sua vida útil. Portanto, medindo o brilho e a cor do ponto de desvio, os astrônomos podem inferir a massa das estrelas que acabaram de sair da sequência principal e, consequentemente, sua idade. Quanto mais antigo um aglomerado globular for, mais baixo será seu ponto de desvio no CMD. E outra maneira pela qual os aglomerados globulares podem ser usados como relógios cósmicos é estudando suas anãs brancas. As anãs brancas são os remanescentes de estrelas de baixa massa que esgotaram seu combustível nuclear e perderam suas camadas externas. Elas são objetos muito densos e quentes que esfriam lentamente ao longo do tempo. As anãs brancas mais frias também são as mais antigas, pois tiveram mais tempo para perder seu calor. Portanto, medindo o brilho e a cor das anãs brancas mais frias em um aglomerado globular, os astrônomos podem estimar sua idade. A idade de um aglomerado globular fornece um limite inferior para a idade do universo, pois não pode ser mais antigo do que o próprio universo. Portanto, ao encontrar o aglomerado globular mais antigo em existência, os astrônomos podem restringir a idade mínima do universo. No entanto, existem problemas com esse método, conforme aponta Rajendra Gupta, um físico da Universidade de Ottawa, em sua nova teoria radical que fixa a idade do universo em 27 bilhões de anos. Por exemplo, há estrelas que parecem ser mais antigas do que 13,4 bilhões de anos, uma das quais é a estrela Matusalém, também conhecida como HD 283, que é uma estrela subgigante localizada a cerca de 190 anos-luz da Terra, na constelação de Libra. Ela foi descoberta há mais de um século por astrônomos que notaram seu rápido movimento pelo céu, indicando que não é nativa de nosso bairro galáctico, mas sim uma visitante do antigo halo de estrelas que circunda a Via Láctea. As estrelas do halo estão entre as primeiras gerações de estrelas que se formaram no universo antes que a maioria das galáxias estivesse completamente formada. A estrela Matusalém é uma estrela muito antiga, com baixa metalicidade, o que significa que ela não passou por muito enriquecimento químico ou evolução desde o seu nascimento. Ela é predominantemente composta de hidrogênio e hélio, com apenas uma quantidade vestigial de elementos mais pesados, como ferro, que foram produzidos por gerações anteriores de estrelas. Ela possui apenas 1/250 do conteúdo de ferro do nosso Sol e de outras estrelas em nossa vizinhança. Também está nos estágios iniciais de expansão para se tornar uma gigante vermelha, após esgotar seu combustível de hidrogênio em seu núcleo. Então, como foi determinada a idade da estrela Matusalém? O método usa dados de observações espectroscópicas para medir a composição química da estrela, especialmente sua abundância de tório e urânio. Esses são elementos radioativos que decaem ao longo do tempo a uma taxa conhecida. Portanto, ao medir sua quantidade atual em relação a outros elementos, como o európio, os astrônomos podem inferir há quanto tempo eles estão na estrela e, consequentemente, sua idade. De acordo com esse método, em 2000, a melhor estimativa para a idade da estrela Matusalém é de 16 bilhões de anos, bisbas 2 bilhões de anos, o que potencialmente faria a estrela bilhões de anos mais velha do que o próprio universo. E outro problema ou descoberta que desafia a idade aceita do universo foi recentemente feita pelo telescópio espacial James Webb,
que surpreendeu os astrônomos ao descobrir dezenas de galáxias que são muito mais brilhantes, maiores e mais antigas do que o esperado, desafiando nossa compreensão de como as primeiras galáxias se formaram e evoluíram. Então como? Por que o James Webb descobre essas galáxias antigas impossíveis de maneira eficaz? O James Webb utiliza seus poderosos instrumentos infravermelhos para detectar a luz das galáxias mais distantes no universo. Essas galáxias estão tão longe que sua luz tem viajado por bilhões de anos antes de nos alcançar, o que significa que as vemos como eram nas fases iniciais da história cósmica. E a expansão do universo também estica a luz delas para comprimentos de onda mais longos, deslocando-a do ultravioleta e visível para o infravermelho. Esse efeito é conhecido como desvio para o vermelho cosmológico, e é uma medida de quão distante e quão antiga uma galáxia é. Quanto maior o desvio para o vermelho, mais distante e mais antiga é a galáxia. E o James Webb pode observar galáxias com desvios para o vermelho muito altos, até Z igual a 15 ou mais, o que corresponde a cerca de 350 milhões de anos após o Big Bang. Essas estão entre as galáxias mais antigas conhecidas no universo, e são muito difíceis de detectar com outros telescópios, porque são extremamente tênues e obscurecidas por poeira e gás. No entanto, o James Webb é um grande espelho que coleta mais luz do que qualquer telescópio espacial anterior. Eles possuem um conjunto de câmeras sensíveis e espectrógrafos que podem analisar detalhadamente os espectros infravermelhos dessas galáxias. Ao fazer isso, o James Webb pode determinar suas distâncias, idades, massas, tamanhos, formas, composições, taxas de formação estelar e históricos. Então, o que essas galáxias aparentemente impossíveis e antigas nos dizem sobre a idade do universo? Bem, uma das descobertas mais surpreendentes do James Webb é que algumas dessas galáxias antigas são muito mais massivas e maduras do que se esperava. Por exemplo, o James Webb detectou 6 galáxias massivas que existiram entre 500 milhões e 700 milhões de anos após o Big Bang. Essas galáxias têm massas de dezenas ou centenas de bilhões de massas solares, comparáveis a galáxias modernas como a nossa Via Láctea. Elas também possuem estruturas e morfologias complexas, como discos, bojos, barras, aglomerados e fusões. Essas características indicam que essas galáxias passaram por uma longa e intensa história de formação estelar e evolução. No entanto, de acordo com o modelo padrão de cosmologia, galáxias tão massivas e maduras não deveriam ter tido tempo suficiente para se formar tão cedo no universo. O modelo padrão assume que o universo começou com um estado quente e denso, conhecido como Big Bang, seguido por uma expansão rápida e resfriamento conhecida como inflação. Então, por centenas de milhões de anos, o universo foi preenchido pelo plasma escuro e opaco de elétrons e prótons, que impediram a luz de escapar. Isso é conhecido como Idade das Trevas. Eventualmente, esse plasma se recombinou em átomos neutros de hidrogênio e hélio, permitindo que a luz viajasse livremente. Isso é conhecido como reionização. As primeiras estrelas e galáxias acredita-se que tenham se formado durante ou após a reionização a partir de pequenas flutuações na densidade do gás primordial. Essas flutuações cresceram sob a influência da gravidade, formando aglomerados que colapsaram em estrelas e eventualmente formaram galáxias. As primeiras estrelas e galáxias eram compostas principalmente de hidrogênio e hélio, com muito poucos ou nenhum elemento mais pesado, como carbono, oxigênio e ferro, que são produzidos pela fusão nuclear dentro das estrelas. Esses elementos mais pesados são essenciais para a formação de planetas e vida, e também afetam o resfriamento e o colapso do gás. Portanto, as primeiras estrelas e galáxias deveriam ter sido pequenas, tênues e pobres em metais. No entanto, essas galáxias antigas impossíveis descobertas pelo James Webb desafiam essa imagem. Elas sugerem que algumas estrelas e galáxias se formaram muito antes do que se pensava, talvez até antes da reionização. Elas também sugerem que essas estrelas e galáxias foram capazes de produzir e enriquecer-se rapidamente com elementos pesados, aumentando sua eficiência de formação estelar e taxa de crescimento. Elas também sugerem que essas galáxias experimentaram interações e fusões frequentes com outras galáxias, desencadeando explosões de formação estelar e moldando suas estruturas. E assim, essas descobertas implicam que a idade do universo pode ser maior do que 13,8 bilhões de anos, como estimado por outros métodos baseados na radiação cósmica de fundo, na taxa de expansão do universo e na nucleossíntese primordial. Alternativamente, elas implicam que o modelo padrão de cosmologia pode estar incompleto ou incorreto, e que pode haver novas físicas ou processos que afetam a formação e evolução das primeiras estrelas e galáxias. Então, que implicações essas galáxias impossivelmente antigas têm para a cosmologia? Bem, essas galáxias antigas e aparentemente impossíveis
têm implicações profundas para as cosmologias. Elas fornecem novas pistas e restrições sobre a origem e evolução do universo. Ao estudar essas galáxias com mais detalhes, os astrônomos podem aprender mais sobre as condições físicas e processos que regeram o início do universo, como inflação, reionização, matéria escura, energia escura e gravidade. Eles também podem testar e aprimorar seus modelos e teorias de cosmologia, e potencialmente descobrir novos fenômenos ou mecanismos que expliquem as discrepâncias observadas. E essas galáxias antigas impossíveis também têm implicações para o futuro do universo, pois podem afetar seu destino e destino. Por exemplo, ao medir a massa e luminosidade dessas galáxias, os astrônomos podem inferir sua contribuição para a densidade de energia e pressão de radiação do universo, que influenciam sua expansão e curvatura. E ao medir sua composição química e metalicidade, os astrônomos podem inferir seu impacto na formação e evolução de gerações subsequentes de estrelas, planetas e vida. E através da medição de sua estrutura e morfologia, os astrônomos podem inferir seu papel na montagem e hierarquia de estruturas cósmicas maiores, como aglomerados e superaglomerados de galáxias. E é aqui que o novo método de medir a idade do universo, publicado em um artigo por Gupta, entra, um método que resultou em 28 bilhões de anos. O artigo de Gupta é baseado nas observações do espaço profundo do James Webb, incluindo a detecção de 6 galáxias massivas que existiam entre 500 e 700 milhões de anos após o Big Bang, como mencionado neste vídeo anteriormente. Como dissemos, essas galáxias têm massas de dezenas a centenas de bilhões de massas solares, comparáveis a galáxias modernas como a nossa Via Láctea. Elas também têm estruturas e morfologias complexas, como discos, bojos, barras, aglomerados e fusões. Essas características indicam que essas galáxias passaram por uma história longa e intensa de formação estelar e evolução. No entanto, de acordo com o modelo padrão de cosmologia, galáxias tão massivas e maduras não deveriam ter tido tempo suficiente para se formar tão cedo no universo. O modelo padrão assume que o universo começou com um estado quente e denso, conhecido como o Big Bang, seguido por uma expansão rápida e resfriamento conhecido como inflação. Então, por centenas de milhões de anos, o universo foi preenchido com um plasma escuro e opaco de elétrons e prótons que impediram a luz de escapar. Isso é conhecido como Idade das Trevas. Eventualmente, o plasma se recompôs em átomos neutros de hidrogênio e hélio, permitindo que a luz viajasse livremente. Conhecido como reionização, o artigo de Gupta argumenta que essas expectativas estão erradas e que algumas estrelas e galáxias se formaram muito antes do que se pensava, talvez até antes da reionização. Ele também argumenta que essas estrelas e galáxias foram capazes de produzir e enriquecer-se rapidamente com elementos pesados, aumentando sua eficiência na formação de estrelas e taxa de crescimento. Ele também argumenta que essas galáxias experimentaram interações e fusões frequentes com outras galáxias, desencadeando explosões de formação estelar e moldando suas estruturas. Para apoiar seus argumentos, o artigo de Gupta utiliza dados do James Webb para medir as distâncias, idades, massas, tamanhos, formas, composições, taxas de formação estelar e históricos dessas galáxias antigas. Ele então comparou esses dados com modelos teóricos de evolução estelar, nucleossíntese e formação de galáxias. Ele mostra que seu modelo pode se ajustar aos dados melhor do que o modelo padrão e pode explicar as discrepâncias observadas. Então, quais são as principais suposições e implicações do modelo de Gupta? Bem, o modelo de Gupta é baseado em 2 suposições principais que diferem do modelo padrão. Uma relacionada ao desvio para o vermelho da luz de galáxias distantes e outra relacionada à variação das constantes físicas fundamentais ao longo do tempo. A primeira suposição se baseia na teoria da luz cansada proposta por Fritz Zwicky em 1929. Essa teoria sugere que o desvio para o vermelho da luz de galáxias distantes não se deve apenas à sua velocidade de recessão causada pela expansão do universo, mas também à perda gradual de energia pelos fótons ao longo de vastas distâncias cósmicas. Isso significa que o desvio para o vermelho não é uma medida confiável de distância ou idade, e que as galáxias podem estar mais próximas e serem mais antigas do que parecem. A segunda suposição se baseia na hipótese de constantes de acoplamento covariáveis proposta por Paul Dirac em 1937.
Essa hipótese sugere que as constantes físicas fundamentais que regem as interações entre partículas, como a constante gravitacional e a velocidade da luz e a constante de estrutura fina, podem variar ao longo do tempo. Isso significa que as leis físicas e os processos que operam no universo podem mudar ao longo do tempo e que as galáxias podem evoluir de maneira diferente do que fazem hoje. Ao combinar essas duas suposições, o modelo de Gupta pode estender a idade do universo para 28 bilhões de anos, com 5,8 bilhões de anos em Z igual a 10 e 3,5 bilhões de anos em Z igual a 20, dando tempo suficiente para a formação de galáxias massivas e maduras. Também revisa a interpretação da constante cosmológica, que representa a energia escura, é responsável pela expansão acelerada do universo e propõe uma constante que considera a evolução das constantes de acoplamento. O modelo de Gupta tem várias implicações para a cosmologia, desafiando e restringindo alguns dos parâmetros-chave e previsões do modelo padrão. Por exemplo, implica que a inflação pode não ter ocorrido ou pode ter ocorrido de maneira diferente do que se presumia. Também implica que a reionização pode ter começado mais cedo ou durado mais do que se presumia. Implica ainda que a matéria escura e a energia escura podem ter propriedades ou efeitos diferentes dos presumidos. E também implica que a radiação de fundo de micro-ondas cósmicas na nucleossíntese primordial pode ter assinaturas ou interpretações diferentes das presumidas. Então, como o modelo de Gupta difere do modelo padrão da cosmologia? O modelo de Gupta difere do modelo padrão da cosmologia de várias maneiras, mas não é necessariamente incompatível ou contraditório com ele. Pode ser visto, em vez disso, como uma extensão ou modificação dele. Ele incorpora alguns conceitos ou mecanismos adicionais que não são descartados por observações ou experimentos. O modelo de Gupta não rejeita ou nega a validade ou utilidade do modelo padrão, mas procura melhorá-lo e refiná-lo, abordando alguns de seus problemas e limitações. O modelo padrão da cosmologia é baseado em um conjunto de suposições e observações que foram testadas e confirmadas por vários métodos e instrumentos ao longo de décadas. É um quadro bem estabelecido e amplamente aceito que explica muitos aspectos da natureza e história do universo. No entanto, não é uma teoria completa ou final. Apresenta lacunas e incertezas que requerem investigação e verificação adicionais. Também está sujeito a revisões ou refinamentos à medida que novos dados e descobertas se tornam disponíveis. O modelo de Gupta é baseado em um conjunto de suposições e observações que foram propostas ou sugeridas por vários teóricos e observadores ao longo de décadas também. É um quadro novo e inovador que explica alguns aspectos da natureza e história do universo que não são bem explicados pelo modelo padrão. Ainda que não seja uma teoria provada ou conclusiva, também enfrenta desafios e dificuldades que requerem investigação e verificação adicionais, e também está sujeito a revisões ou refinamentos à medida que novos dados e descobertas se tornam disponíveis. No entanto, se o modelo de Gupta estiver correto, isso significaria que o universo é muito mais antigo e complexo do que pensávamos. Significaria que algumas das suposições e observações fundamentais que sustentam o modelo padrão da cosmologia estão erradas ou incompletas, e que precisamos revisar ou aprimorar nossa compreensão da origem e evolução do universo. Uma das implicações do modelo de Gupta é que a época inflacionária, um breve período de expansão exponencial que ocorreu logo após o Big Bang, pode não ter ocorrido ou pode ter ocorrido de maneira diferente do que se presumia. A inflação é um componente-chave do modelo padrão, pois explica algumas das características e propriedades do universo, como sua planura, homogeneidade, isotropia e a origem de flutuações primordiais. Se a inflação não ocorreu ou ocorreu de maneira diferente, isso significaria que precisamos encontrar explicações alternativas para essas características e propriedades, ou modificar nossas teorias e modelos de acordo. Outra implicação do modelo de Gupta é que a matéria escura e a energia escura, componentes misteriosos que compõem a maior parte da massa e energia do universo, podem ter propriedades ou efeitos diferentes dos presumidos. A matéria escura é uma forma hipotética de matéria que não interage com radiação eletromagnética, mas apenas com a gravidade, e é inferida a partir de seus efeitos gravitacionais sobre a matéria visível, como galáxias e aglomerados. A energia escura é uma forma hipotética de energia que causa a expansão acelerada do universo, inferida a partir de seus efeitos na taxa e história da expansão do universo. Se a matéria escura e a energia escura tiverem propriedades ou efeitos diferentes, isso significaria que precisamos reconsiderar nossas hipóteses e experimentos sobre sua natureza e origem, ou modificar nossas equações e cálculos de acordo. Outra implicação do modelo de Gupta é que a radiação cósmica de fundo de micro-ondas, a radiação remanescente do Big Bang,
pode ter assinaturas ou interpretações diferentes das presumidas. A RCFM é uma das ferramentas mais poderosas e precisas para a cosmologia, pois contém informações sobre a densidade, composição, geometria e temperatura do universo primordial. Também fornece evidências para a inflação, reionização, matéria escura, energia escura e outros parâmetros cosmológicos. Se a RCFM tiver assinaturas ou interpretações diferentes, isso significaria que precisamos reanalisar nossos dados e observações de vários instrumentos e missões, como os satélites Planck e Iridium-MAP, ou alterar nossos modelos e previsões de acordo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!